Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, iremos resolver alguns exercícios sobre acoplamento de polias e rodas dentadas. Esse assunto a gente viu na aula passada, então iremos fazer a aplicação dele. Vamos então para a nossa primeira questão. A questão nos diz o seguinte: 3 polias de raios iguais a 20 cm, 30 cm e 60 cm estão conectadas, sem escorregamento, por 2 correias mantidas tensas. Se a polia de raio maior gira com frequência de 7 Hz, a polia de tamanho intermediário, ou seja, de tamanho médio, tem frequência em Hz de... Então, gente, nessa imagem que temos aqui ao lado, podemos ver o que esta questão nos descreve, né? Temos 3 polias que estão acopladas por 2 correias. Temos a polia maior, a polia média e a polia menor. E a questão nos pede para determinar a frequência da polia intermediária. Vamos começar, então, anotando os dados que a questão nos informa. Temos, então, que a frequência da polia 3, ou seja, da polia maior, é 7, e o raio da polia maior é 60. A questão nos fala também que o raio da polia intermediária é de 30 e o raio da polia menor é de 20. E ele quer saber a frequência da polia intermediária. Então, já que nós temos todos esses dados, vamos utilizar a seguinte fórmula. Esta fórmula a gente já viu na aula passada. Então, já que temos os dados e agora temos a fórmula, vamos substituir os valores nessa fórmula. Vamos substituir a frequência da polia 3 por 7 e o raio da polia 3 por 60. Então, o raio da polia 3 vezes a frequência da polia 3 é igual à frequência da polia 2 vezes o raio da polia 2, que é 30. Pronto, a gente já substituiu todos os valores. Então, o próximo passo é fazer essa multiplicação do 7 vezes 60, que é 420. Então, 420 é igual à frequência da polia 2 vezes 30. Então, vamos isolar o F2 de um lado e igualar a 420 dividido por 30. Né? O 30 que ele estava multiplicando, ele passou para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, agora é só fazer essa divisão, 420 sobre 30. Então, temos que a frequência da polia 2 é igual a 14 Hz. Vamos, então, para a nossa segunda questão, que nos diz o seguinte. A polia A, de raio 60 cm, está ligada à polia B, de raio 20 cm, por meio de uma correia inextensível. Se a polia A gira no sentido indicado, com frequência de 1.200 RPM, ou seja, rotação por minuto, determine a frequência da polia B. Novamente, vamos começar anotando os dados que a questão nos forneceu. Temos aqui que o raio da polia A equivale a 60 centímetros e o raio da polia B equivale a 20 centímetros. Temos também que a frequência de rotação da polia A é igual a 1.200 RPM, que é rotação por minuto, como eu falei. E a frequência da polia B é o que queremos descobrir. Para a resolução dessa questão, iremos utilizar a mesma fórmula que a questão anterior. Temos que a frequência da polia A vezes o raio da polia A é igual ao raio da polia B vezes a frequência de rotação da polia B. Agora, é só substituirmos os valores. A frequência da polia A é 1.200 e o raio da polia A é 60. Isso é igual à frequência de rotação da polia B vezes 20, que é o raio da polia B. Então, de um lado da igualdade vai ficar o FB e do outro lado da igualdade fica 1.200 vezes 6 dividido por 20.
Fazendo essa multiplicação na parte de cima e depois dividindo por 20, temos que a frequência de rotação da polia B é igual a 3.600 RPM, ou seja, rotação por minuto. Observem que a questão nos diz que a frequência de rotação da polia A é de 1.200 RPM e descobrimos agora que a frequência de rotação da polia B é 3.600. Então, a gente pode observar que a frequência de rotação da polia B é o triplo da frequência de rotação da polia A. Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido. Muito obrigada à atenção de todos e até a nossa próxima aula.